Boa noite. Desde já eu agradeço aos amados irmãos e amigos que vão assistir esse vídeo, e eu peço aos amados que, quando vocês assistirem, não esqueçam de deixar o seu comentário, porque isso é muito importante para nós. Bem, vamos falar aqui sobre Abraão e sobre Isaac. Muitas pessoas passam até por despercebido por algumas coisas. Nós sabemos que a história de Abraão e de Isaac ela é bem contada dentro da igreja, mas a história de Ismael não é. É uma história mais afastada dos púlpitos das igrejas. Mas vamos tentar entender aqui. Vamos ler em Gênesis 21, 12, né, que está narrado dessa forma. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Bom, todo mundo conhece a história já de Isaac, né? Porque ela é bem contada, né? Dentro das igrejas. E há muitas confusões entre o cristianismo e o islamismo, não é? E as pessoas não conseguem entender. Não é? Muitas pessoas não conseguem. Claro que muitas pessoas entendem essa história. Mas o que eu quero falar é que o Deus de Israel, ele é o mesmo Deus do islamismo. O problema é que muitas pessoas não conseguem entender, ou seja, não quer compreender o que a Bíblia fala, né? Vamos falar agora, já que a gente sabe sobre Isaac. Bom, o Isaac, ele ficou na vaga do pai dele, né? Ele ficou peregrinando também nas terras, e ele fez a mesma coisa que o pai dele fez. Ele também negou que a Rebeca era sua esposa, com medo de morrer. Mas o assunto não é esse. O assunto que eu quero falar é sobre Ismael. Porque o Deus que falou com Abraão, ele também falou com Ismael, dando também a sua descendência, né? Vamos lá no Gênesis 16, 10, que está narrando assim. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos teus descendentes seja grande, e eles serão tantos que ninguém poderá contá-lo. Você está grávida e terá um filho, e porão nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu clamor de aflições. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutará contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Bom, aqui ele está narrando, né, que Isaac também ia ter a mesma, quer dizer, o mesmo poder, né? Porque ele deu 12 tribos ao cristianismo e também ao islamismo, não é? Tanto para Isaac como para Ismael. Cada um tem suas 12 tribos. E o que é que acontece? Acontece que o pessoal fica sem entender, né? Muitas pessoas realmente sabem que o Deus do islamismo é o mesmo Deus do cristianismo, mas muitas pessoas não compreendem isso e não procuram entender. Até porque não é muito narrado dentro da igreja isso aí, não é? Por exemplo, o nome Israel, o significado é o homem que luta com Deus. Ou seja,
Porque esse é o significado do nome Israel, né? O homem que lutou ou que luta com Deus, mas no certo é o homem que lutou com Deus, que justamente é por isso que vem aquelas 12 tribos, vem aquela nação falando sobre Jacó, não é? Mas o ilanismo, a palavra Alá, o significado de Alá é submício a Alá, ou seja, o submício a Deus. Depende da versão bíblica que você tiver. Você veja que é submício a Alá ou a Deus. Então você vê que o Deus é o mesmo. A promessa que ele deu para um, ele deu para o outro. Então o Deus que muitos irmãos ficam até debatendo, eu já vi pessoas debatendo, irmãos falando sobre isso, sobre o Deus do Islã e o Deus do cristianismo. Por quê? Porque eles verem muita barbaridade, muitas coisas absurdas. Mas só que isso é dos dois lados. É dos dois lados, irmão. Entendeu? Então o Deus, preste bem atenção para que vocês possam entender. O Deus de Israel é o mesmo Deus do islamismo, tá? É o mesmo Deus do Islã. Agora só muda o nome, né? Porque a turma fala muito, ai, Alá, Alá, mas irmão, Alá, realmente a palavra é submício a Deus. Entendeu como é que é agora? E é isso que a gente temos que entender. Os irmãos analisem direitinho os textos, não é? E não deixe de comentar, comentem para que a gente possa cada dia mais entender melhor a palavra do Eterno. E eu agradeço a todos vocês com toda a sinceridade, mas eu peço a vocês que analisem, estudem, já que não é tão legal estudar tanto a Bíblia, que realmente é difícil, mas analise ao menos os textos para poder você chegar a um conceito correto, tá? Então, que Deus nos abençoe e vamos cada dia mais entender a palavra do Eterno. Amém, irmão.